Na 26ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondeu: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, queridas filhas, querido Padre Fernando, querido futuro diácono Charles, Scanson. Hoje, a palavra de Deus é grande para nós. Assim diz o Senhor: Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel, e a minha conduta que não é correta, ou antes a vossa conduta que não é correta? Pois a palavra de Deus, diante desses 3 domingos, onde nós falávamos do perdão, onde nós falávamos da correção fraterna, hoje a gente vai falar dessa conduta. Como é que é a nossa vida em Deus? Em Deus. Nós estamos hoje muito presos a um Cristo em casa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós queremos e forçamos uma barra muito grande para que Cristo ande segundo os nossos pensamentos, para que a igreja ande segundo o nosso querer, porque nós sempre ou quase sempre questionamos quando a nossa vontade não é realizada por Deus, e quase nunca é, nem a minha nem a tua. Por quê? Porque em Deus não há dualidade. Deus não há dualidade. Ele é hoje, ontem e sempre. Então, qual é a conduta que não está correta? A nossa ou a do Senhor? E quando que é que nós avaliamos e nos perguntamos assim? Eu penso que quando alguém se atreve a falar isso para o Senhor, falar desse jeito com Deus, né? A conduta do Senhor não é correta.
é porque, de fato, nós nos desviamos daquilo que é o Senhor. Sabe de uma coisa que é maravilhosa? E isso todos nós precisamos concordar. Precisamos muito concordar. É que Deus não se submete a nós. Deus não se submete a nós. O livro de Gênesis vai dizer que Deus deu ao homem a capacidade de dominar todas as coisas, e assim foi feita, e assim é feita até hoje. Deus deu ao homem a capacidade de criar, ser criativo, na sua inteligência. O homem faz tantas coisas belas, mas o homem não consegue dominar a Deus. Ou seja, o homem não consegue e não tem esse poder de fazer com que Deus se submete a ele. E isso, eu digo para vocês, é uma grande graça que Deus concede a cada um de nós. Nós somos muito mutantes. Nós somos mutantes. Hoje nós somos assim, amanhã não somos. Hoje nós somos católicos fervorosos, amanhã sei não. Não sei. Nós somos mutantes. Deus não. Deus não. E por isso a profecia de Ezequiel vai mostrar que quando o justo desvia, um cristão desvia do caminho e faz uma iniquidade, diz aqui a palavra de Deus, ele morre pela escolha iníqua. Veja bem, está dizendo um homem justo, um homem correto, um homem cristão, e que se desvia, ele sofre as consequências dos desvios que escolheu. Quando um ímpio, um homem sem respeito a Deus, sem amor a Deus, quando este comete uma iniquidade, ou melhor, que se arrepende da iniquidade que sempre cometeu, ele vai saborear a Deus. Então, o que a palavra de Deus na primeira leitura está mostrando para mim e para você? Ela está mostrando que há possibilidade em nós, que somos justos, porque o Padre diz isso, porque estamos na igreja, nós não estamos em outro lugar, nós não estamos no campo de futebol, não estamos no baile, nós estamos na igreja. Isso me leva a crer que de fato nós somos homens justos. A palavra de Deus diz que há a possibilidade de nós sermos injustos. A possibilidade, a grande possibilidade de nós sermos contraditórios àquilo que nós dizemos ser. Por isso o salmista diz: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Recordai o relacionamento que Deus tem para conosco. O relacionamento que Deus tem é sempre cercado de amor e compaixão, sempre, ainda que nós desviemos ou a nossa conduta é uma conduta infavorável à fé. Diz a carta de São Paulo aos Filipenses: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento mútuo, amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tomai então completa a minha alegria. A nossa felicidade só é completa quando ela realiza tudo aquilo que vem de Deus. Tudo é tudo. Quando nós damos margem para uma vírgula que seja que não agrada a Deus, a nossa vida não é completa. Por isso que nós vivemos muito presos, muitas vezes bate em nós uma tristeza, de vez em quando bate em nós uma tristeza, e se nós não cuidarmos, ela leva para a depressão. É porque nós estamos muitas vezes vacilantes naquilo que é de Deus. Nós temos até dúvida. Eu sempre digo: está com dúvida se vai fazer alguma coisa?
Se é bom, não é que é bom para mim. Se vai fazer bem para as pessoas, é de Deus. Então não temos dúvida. Se vai fazer bem a minha casa, é de Deus. Se vai fazer bem às pessoas que me cercam, é de Deus. Pode até não ser bom para mim, mas é de Deus. Se vai fazer bem, é de Deus. Agora, se vai fazer mal, não é de Deus. Não é simples. A nossa conduta, quando nós vamos realizar qualquer coisa, ou que tenha alguma dúvida, simples. Eu desejo profundamente que Deus me dê uma graça de uma casa para cuidar de sacerdote. Há 14 anos eu peço a Deus essa graça. E eu já até pensei, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Essa casa não chega nunca, não é de Deus. Mas, gente, é simples. Se é para fazer o bem, é de Deus. Não tenha dúvida. As demoras de Deus é assim. E demora mesmo, porque Deus, volto a dizer, não se submete a mim. Deus não vai se submeter a mim. Mas aquilo que eu desejo no meu coração, eu sei que é de Deus. Ainda não aconteceu, mas eu sei que é de Deus. Por isso, o Santo Evangelho de hoje vai ser cirúrgico para nós, quando vai dar a comparação desses dois filhos. Ou seja, esses dois filhos foram criados com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado. Porém, os dois filhos são irreverentes ao pai. Os dois filhos são irreverentes ao pai. Olhemos para a nossa igreja. Tem um grupo de pessoas de um lado, tem um grupo de pessoas do outro. Os dois grupos, no mesmo ambiente e recebendo o mesmo amor do mesmo pai. Porém, o olhar que nós temos para Deus pode não ser o mesmo. Então, o primeiro que o pai convidou a trabalhar na vinha, não é para Disneylândia, é a trabalhar na vinha, disse ao pai que não ia, não quero. Engraçado, os nossos filhos só querem receber de nós sim, é ou não é? Eles só querem receber de nós sim, pode, mas eles falam não para nós, para os pais, com uma facilidade, e não demora muito, não é não, mas querem receber sempre o sim, muitas vezes. Filho, vai lavar a louça. Espera aí, já vou. Esse já vou, passa a noite, chega o dia, e esse já vou não chega. Somos criados da mesma maneira, na mesma igreja, com a mesma doutrina, com o mesmo mandamento, com o mesmo sacramento, e no entanto, cada um de nós vive a dinâmica da igreja de um jeito, cada um vive de um jeito. Quem está errado? É Deus ou somos nós? Quem não está correto aqui? É Deus ou somos nós? Por isso, o questionamento aqui é forte para nós, para nos mostrar que ai de nós que tivemos ousadia de questionarmos a Deus, porque esses dois filhos assim o tiveram. Então, o outro diz para o pai: sim, papai querido, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os dois são mal criados, os dois são mal educados, os dois são péssimos católicos. Os dois, mas qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? E eles respondem: o primeiro.
Sabe para quem Jesus está falando aqui, em especial? Para os publicanos e anciãos, para aqueles que detinham a doutrina da fé, para aqueles que eram mais próximos de Deus, para aqueles que tinham o discurso do nosso Senhor assim na ponta da língua. E ele está dizendo aqui o seguinte, que as prostitutas e aqui os publicanos vos precederão no reino dos céus, ou seja, chegarão primeiro do que vós no reino dos céus. Já pensamos nisso? Porque eu sou padre e glorifico a Deus por isso. Amo demais a minha igreja, amo demais. Apesar de tantas situações difíceis, porque onde tem o ser humano tem situações adversas difíceis, mas eu amo profundamente a minha igreja. E eu corro o risco de não chegar no céu. O texto está dizendo que não vai chegar no céu, está dizendo que vai chegar depois de muitos que não estão na igreja. Compreendamos? Basta estar na igreja? Não basta estar na igreja. Basta vir à missa dominical? Não basta vir à missa dominical. Basta dizer Senhor, Senhor? Não basta. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu não posso ser bipolar. Eu não posso ser bipolar na fé. Hoje eu amo muito a Deus, amanhã eu não amo. Eu sirvo muito a Deus, amanhã eu não sirvo. Não posso ter bipolaridade na fé. Eu preciso perceber, me autoavaliar onde eu tenho vacilado com Deus, porque todos nós, a começar pelo padre, todos nós vacilamos com Deus, todos nós brincamos com Deus, e aqui está o X da grande questão. Tenhamos cuidado, que aqueles seus filhos, seus netos, que nem mais vêm à igreja, não vêm à igreja, até detestam a igreja, do jeito deles lá, eles podem chegar primeiro do que vós. Quando você chegar para entrar, eles já estão lá. Quando convertido, uma pessoa quando se converte, ela se converte mesmo. Já viu um neoconvertido? Um neoconvertido chega a ser até chato, hein? Porque quando se converte mesmo. Olha, às vezes nós estamos tão light com a fé que achamos que já estamos no céu. Achamos que já estamos no céu. Não tem garantia nem para mim nem para você. Se nós não nos convertermos de verdade, se a nossa postura não for agradável a Deus, se a minha vida não for verdadeira, posso ter mitra, posso ter báculo, posso ter estola, posso ter casula, posso ter o que for, não entrarei no reino dos céus. E Deus não está de brincadeira. Deus não está de brincadeira. Deve ser uma tristeza muito grande para Deus dizer: aqui você não entra. Mas eu sou o padre Valnei, celebrava lá naquela capela, com aquele povo todo atento. Olha, era um povo muito atento à palavra. Eu fazia isso, fazia aquilo. E Jesus vai falar assim: aqui tu não entra. E vai ser bem assim. Entendamos como devemos levar a nossa vida com uma conduta que agrade a Deus. Há de termos um esforço de agradarmos a Deus com a nossa conduta. Preparemos a nossa vida. Levemos a sério a nossa vida cristã, porque Deus espera muito de nós. Triste quando Ele consegue com aquele que não está na fé, consegue o que não conseguiu de nós. Triste. Então que hoje nós possamos fazer com que essa palavra possa ser profundamente um caminho para a nossa mudança de seriedade
com a nossa vida católica, com a nossa vida em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.